Zé Carlos, um grande prazer em ter aqui com você. Prazer é todo nosso, Eduardo. Zé Carlos, em quais negócios hoje o Grupo Fortes atua? Bom, nós começamos a trajetória do nosso negócio na área contábil, né? Com um pequeno escritório contábil há 32 anos atrás, na Senador Pompeu, aqui em Fortaleza, e fomos estendendo o negócio e tivemos a necessidade de nos envolver com tecnologia e criamos a área de software. Então hoje nós atuamos, em linhas gerais, no segmento de tecnologia, como um segmento preponderante na área de software, atuamos no segmento de jurídico, na área de advocacia empresarial, atuamos na área de educação corporativa, atuamos na área de contabilidade. Eu diria que hoje é um segmento que tem algum envolvimento conosco, porém é um pouco desassociado. Meu filho é que toca essa operação. E essencialmente hoje nós temos, aí dentro de cada segmento de tecnologia, jurídico, marketing, e enfim, ficou mais centrado agora, dentro de cada tecnologia, por exemplo, tem vários segmentos. Entendi. Então, se a gente disser, olha, em que áreas você atua, eu diria em grandes áreas, seria tecnologia, seria jurídico, educação corporativa. Legal. E tecnologia para a educação, né? Basicamente isso. Zé Carlos, hoje tem quantas empresas no grupo? Bom, nós tivemos, Eduardo, num dado momento, nós tivemos uma estratégia de, para cada atividade, para cada serviço assim, mais focado, nós criávamos um CNPJ. Então, nós chegamos a ter 15 CNPJs, ou 15 empresas. Certo. Depois a gente começou um redesenho e algumas atividades que tinham mais sinergia, a gente foi concentrando em CNPJs específicos. De modo que hoje, se a gente somar, tem o que aí, uns 8 CNPJs. 8 CNPJs depois dessa reestruturação? Uma reestruturação, porque a gente começou, na verdade, a estratégia de ter CNPJ específico por cada área de produto era uma boa estratégia, porém começou a faltar braço. Ou seja, as ideias surgem, você cria, mas precisa de gente. E não é fácil você pegar pessoas que têm o perfil de fazer realmente a operação girar bem. E aí você concentrando, começa a controlar um pouco melhor. Então hoje a gente nós resolvemos criar alguns produtos que outrora eram CNPJ, a gente concentrou num CNPJ, digamos, mãe. Entendi. E aí as áreas viraram segmentos de produtos. Entendi. Mas hoje cerca de 8 CNPJ. Para quem está nos assistindo aqui na Quarta do Eleve, Zé Carlos, quantos clientes atendidos mais ou menos hoje o Grupo Fortes atende? Olha, Eduardo, nós temos hoje alguns segmentos, como de tecnologia que gera capilaridade. Nós hoje temos na área de software, por exemplo, mais de 10 mil clientes. 10 mil clientes. Mais de 10 mil. Isso em nível de Brasil, né? Onde nós atuamos hoje. Aí tem segmentos na área na área contábil, por exemplo, que é um braço que de certa forma praticamente não tem mais vínculo conosco, que tem lá a sua carteira de cliente bem expressiva. Temos a área jurídica, temos essas áreas de educação. Bom, se eu falar em cliente na área de educação, eu nem sei se eu chamaria cliente o aluno final ou uma empresa que contrata. São muitos usuários, muitos, milhares e milhares de usuários. Milhares e milhares, sobretudo agora para a parte de educação à distância. Mas eu focaria hoje na área de software, que a gente tem hoje mais de 10 mil clientes usuários dos nossos produtos. Por outro lado, se a gente for pensar em usuários assim, de software, nós temos segmento de universidades, por exemplo, que a gente atua de forma gratuita junto aos cursos de ciências contábeis, administração e afins. Aí a gente tem aí mais de 400 instituições de ensino superior, e se você for pensar em termos de usuário, só na versão web que nós lançamos agora já tem mais de 20 mil usuários. 20 mil usuários. Tem uma quantidade imensa de gente com esses benefícios aí da tecnologia, né? Legal. Zé Carlos, nós estamos vivendo um mundo que a gente chama de mundo VICA, né? Um mundo extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Como você analisa hoje o mercado de tecnologia no Brasil, principalmente uma das grandes empresas do grupo, que é a Forte Tecnologia, tem essa grande atuação a nível de Brasil. Como você analisa diante de tantas disrupções, de tanta tecnologia nova que está surgindo, né? Em todas as áreas, não só na área de tecnologia, mas na área das HR-Techs, na área de recursos humanos, né? Na área financeira, as fintechs, e por aí vai. Todas essas disrupções que nós estamos vivendo, como vocês hoje estão tratando dentro do Grupo Fortes essas disrupções dentro desse mercado de tecnologia? Eduardo, você tocou num assunto aí que
eu diria que é hoje como é que eu diria, o grande entrave e ao mesmo tempo as grandes oportunidades. Por quê? Quando você fala em tecnologia, há 30 anos, quando nós começamos a Fortes, nós fazíamos um software e aquele software estava feito. E tanto é que naquele tempo, nós começamos uma modalidade nova, mas naquele tempo a empresa faz um software, as outras empresas fazem um software, vendia, pronto. Você comprava, existe até o software que você comprava em banca de revista. Software, por exemplo, de gestão empresarial. Vinha dentro das revistas, pronto, né? É verdade. Em CDs. Pequenos software, disquete, CDs, pequenos software, assim, por exemplo, de gestão financeira, você comprava na banca de revista. É verdade. E isso, de certa forma, era tranquilo, porque você fazia o software e as coisas estavam postas. O problema é que hoje, de um tempo para cá, essa evolução tecnológica, junto com a necessidade da sociedade, do físico, do mundo empresarial, da competição, da concorrência, isso tornou, digamos assim, tudo que você faz, de certa forma, virou volatilidade. Então você não consegue fazer nada que esteja pronto. E seja permanente. Não tem. Na área de software, na área de tecnologia, isso é muito dinâmico. Legal. Então hoje, o que está acontecendo? Eu costumo dizer que a gente está há 30 anos nos nossos negócios de tecnologia e cada dia mais eu me sinto dentro de uma startup. Porque todo dia, praticamente, você tem que estar atento e meio que pivotando. Vai pelo lado, daí a pouco muda tudo, você tem que inverter o processo. Aquilo que você fez hoje, daqui a 2, 3 anos, não vale mais. E assim a exigência do usuário está cada dia maior. Porque em constante evolução, em constante mudança. E aí você não... o negócio nunca foi tão verdade, a expressão que se diz, se você não crescer, você está morrendo. Você está andando para trás, porque a velocidade está tão grande que você precisa estar constantemente renovando, inovando. É um negócio sem fim. É verdade. Agora, é motivante. Isso é desafiador. Né? Cara, é muito para quem é empreendedor, isso que a gente gosta disso. Isso né? me anima muito. Essa coisa, às vezes a minha esposa, por exemplo, chega assim, como é que você aguenta viver num mundo desse, assim, de tecnologia, que você não para? Eu disse, mas isso é que me anima, né? Isso é muito legal o desafio. Isso está na essência, entendeu? De modo que hoje, eu diria para você o seguinte, todo dia você tem que estar atento, porque todo dia sai novidade, e todo dia você é desafiado, todo dia você é cobrado, e todo dia você tem que evoluir. Isso gera uma forma de ver e de viver diferente do passado. É verdade. E o que pode parecer estressante, na verdade, é um desafio que até nos faz assim, muito felizes até. É verdade. Coisa legal. Zé Carlos, a revista Exame lançou em 1974, ela lançou uma edição às 500 melhores e maiores empresas do Brasil, né? E em 2014 eu fiz um estudo daquelas 500 empresas que existiam em 74 da primeira edição, quantas ainda existiam, né? E o dado é alarmante, 67% das empresas já não existiam mais. Ou seja, isso que você está falando é muito verdadeiro, é muito importante, porque uma das grandes coisas que as empresas têm que trabalhar, e a gente trabalha isso no Método Eleve, é justamente essa capacidade de se adaptar. Se as empresas não se adaptarem a essa nova economia, a esse novo mercado, elas irão efetivamente desaparecer. Gente, estamos conversando com o Zé Carlos Fortes, presidente do Conselho de Administração do Grupo Fortes, uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil. Voltamos já. Estamos de volta, entrevistando José Carlos Fortes. E agora iremos conversar e conhecer um pouco da trajetória empresarial deste grande empresário aqui do Ceará. Zé Carlos, como foi vencer para um garoto do interior do Piauí na cidade grande? Rapaz, isso é uma história complicada, viu? Bom, nós viemos, meu pai, minha mãe, a nossa família veio do Piauí, eu tinha 12 anos de idade. Foi assim um momento muito difícil, porque chegamos aqui e as coisas não eram nada fáceis, a gente não conhecia a cidade grande, eu era do interior mesmo, como se diz, lá do mato, né? E começar, sobretudo, numa escola pública, éramos assim, uma família humilde, e eu comecei tudo numa escola pública, estudei a minha vida toda em escola pública, porque não tinha outra maneira de fazer.
Então, não foi uma tarefa simples, porque você tem que se adaptar à cidade grande, você tem que aprender praticamente tudo que os jovens da cidade grande já conheciam, eu do interior não sabia nada. E, com todo respeito ao meu estado do Piauí, mas tu imagina isso aí há cerca de 50 anos atrás, o interior do Piauí, lá dentro do interior mesmo, tu imagina como era o nível de progresso, né? Era realmente muito incipiente. Eu tenho uma ideia, porque meu pai também é de uma cidade do interior do Piauí. Pô, rapaz, e há 50 anos atrás, né? Verdade. Hoje as coisas já mudaram muito. E aí, enfim, eu comecei como garoto, né, no colégio, e aí consegui, depois de muito esforço, passar por média no meu grupo escolar e consegui uma vaga gratuita na escola pública outrora ginasial. E aí, com muita dificuldade, queria arranjar um emprego, não conseguia, porque não tinha preparação. E resolvi, bom, para começar a trabalhar, ganhar algum dinheiro, eu tinha que ir para pelo menos um escritório de uma empresa qualquer. E aí fiz um curso de datilografia naquele tempo, né, que chama bater máquina, né? Exatamente. Fiz esse curso e depois ingressei numa indústria de confecção, e naquela ocasião ingressei lá como contínuo, né, varria as calçadas, lavava banheiro, enfim, comprava lanche para o pessoal. Eu era assim lá do chão da fábrica mesmo, né? Entendi. Comecei lá do zero e resolvi, depois surgiu a oportunidade para eu aí eu ia para a rua fazer compra, enfim, trabalho de office boy assim, hoje o office boy já praticamente não tem nada disso, né? É bem diferente, mas naquele tempo o office boy era realmente aquela pessoa bem lá do chão. E aí eu comecei e fiz esse curso de datilografia, surgiu uma oportunidade para eu fazer um trabalho bem simples lá no escritório, e aí o pessoal não queria, não, porque, enfim, acabei que eu consegui essa oportunidade, fui entrando lá devagarinho e pensei, cara, eu tenho que aprender alguma coisa dessa área de contabilidade, porque é uma forma de eu arranjar um emprego. E aí comecei a me encostar, digamos assim, num técnico de contabilidade nessa empresa, aprendi algumas coisinhas, fui devagarinho. E o meu sonho era fazer engenharia. Depois eu vi que não tinha chance, não tinha nível para entrar nas engenharias e resolvi assim, eu vou procurar um curso que eu consiga fazer mais simples. Fui fazer um curso técnico em contabilidade no colégio estadual, no caso aqui, o colégio estadual Joaquim Nogueira. Aí fiz o curso técnico de contabilidade à noite, ficava trabalhando de manhã, de tarde, ia para a escola à noite. E isso eu avancei devagarinho, depois eu virei técnico de contabilidade, foi avançando e a coisa foi tomando corpo. Depois eu virei meio que o contador da empresa e depois eu fiz faculdade de matemática. Por que eu fiz essa faculdade de matemática? Porque eu não conseguia passar em engenharia. Como a engenharia era muito concorrida e a matemática praticamente não tinha concorrência, então eu vou logo fazer essa daqui, que é uma que eu tenho chance de passar. Entendi. Porque naquele tempo eu não estudava química, física e biologia, no curso técnico não tinha nada disso. Como é que eu ia competir no vestibular? O fato é que eu acabei entrando na faculdade de matemática, inclusive na Unifor, e aí eu me dedicava muito e logo no segundo ano, no segundo semestre já fiz um concurso para monitoria, tirei primeiro lugar na matemática lá, e daí eu comecei nessa trajetória acadêmica, e depois acabei a faculdade e já fiz o concurso, virei professor da universidade. Depois, nessa dita empresa que eu comecei como contínuo, depois virei auditor da empresa. Legal. Depois a empresa, botei um escritório de contabilidade pequena, ela virou meu cliente. Legal. E essa coisa foi tomando corpo. E quando surgiu essa veia empreendedora para abrir o primeiro escritório de contabilidade, deixar de ser funcionário e ser dono de empresa? Pronto, eu tinha um sonho exatamente esse, cara, eu precisava fazer, eu tinha muito zelo, tinha muito amor, eu sempre gostei de fazer com muita perfeição, com muito zelo naquilo que eu me proponho. E aí eu disse que eu achava legal a contabilidade lá na empresa como contador e tal, e aí eu sempre levava para frente, disse, olha, se eu ficar aqui, eu vou acabar sendo esse meu colega que era, daqui a 10, 20 anos eu começava a ver nos outros como é que eu estaria no futuro. E aí eu começava a ver que aquilo era pouco, eu disse, não, eu vou querer um negócio maior. Aí resolvi montar um pequeno escritório, abri uma salazinha, comprei uma mesinha, um birôzinho lá, e eu comecei, era eu, uma mesa, 2 cadeiras e nenhum cliente. Começou exatamente assim, né? Todo empreendedor, gente. Cara, eu fico muito admirado com essas histórias dos empreendedores de sucesso, porque normalmente eles começam com muitas dificuldades, começam pequenos, mas vencem todos os desafios. Você não tem noção, se você me perguntasse hoje qual foi a coisa mais difícil
que você encontrou quando começou a empreender, por exemplo, o meu pequeno escritório contábil na época? A mais difícil das coisas que eu enfrentei foi arranjar o primeiro cliente. E quem foi o primeiro cliente? Cara, o primeiro cliente foi cruel, porque veja bem, eu morava no Montese naquele tempo, né? E aí, eu todo dia que vinha para casa, que eu já era contador da empresa, e olha que depois desse tempo todo eu já estava sendo professor da universidade, da Unifor. Depois eu já estava lá como contador da empresa, eu já tinha uma certa condição intelectual. Relacionamento ainda não tanto, porque como eu era de família do interior, eu quase não conhecia muita gente. Mas o fato é o seguinte, quando eu ia para casa, eu passava todo dia, assim, finalzinho de tarde, à noitinha, num local chamado Mercadinho Econômico. Eu acho que até não existe mais, não sei. Passava lá nesse Mercadinho Econômico para comprar pão, para ir para casa. Né? Aí quando eu chegava lá, eu entrava, quando eu chegava e o mercadinho era pequeno, e o dono do mercadinho era o próprio cara do caixa. Caixa, né? Ele administrava e ficava no caixa. Né? Aí eu chegava lá e disse, bom, eu ficava sempre puxando assunto que caísse em contabilidade, para eu tentar me vender, né? Eu disse, cara, como é que ele vai acreditar em mim se ele nunca me viu, não sabe quem sou eu? Como conquistar um primeiro cliente? Foi difícil. E aí nessa brincadeira eu ficava conversando, até que chegava lá e eu arranjava uma forma de dizer que eu era contador, mas também não queria ser assim tão simplista de pedir. Entendi. Então não era uma tarefa simples. Uma outra que aconteceu, às vezes eu pegava uma pasta no meu escritório, lá no centro, né? Pegava uma pastazinha, botava no braço e saía, inventava de comprar alguma coisa na loja, né? Eu disse, cara, como é que eu começo? Não tinha experiência, não tinha ninguém me orientando, não tinha uma consultoria como a de Márcio para me dar um apoio, não tinha nada, cara. Cara, coragem, e não tinha relacionamento, não tinha família que era indicação do amigo. Porque você começa, às vezes, tem alguém que lhe dá a mão, né? Esse aqui é meu sobrinho, é meu... E aí, eu não tinha nada. Entendi. E para começar, rapaz, foi difícil. Até que eu conquistei esse primeiro cliente. E aí a coisa foi indo a conquistar outro, era tudo muito difícil. Zé Carlos, agora conta pra gente como se deu a ideia de fundar a Fortes Informática há 30 anos atrás. Pronto. Então, quando eu era professor da matemática, naquela ocasião eu já era professor da matemática, e aí nós criamos na Unifor o curso de informática da Unifor, outrora curso de informática, hoje acho que hoje já deve ter mudado de nome, mas naquela ocasião nós criamos, era eu, o professor Raimundo Wilson, o professor Cleto e o professor Cavalcante, que era o coordenador do nosso curso de matemática. Nós cinco nos reunimos, era eu, Cavalcante, Cleto, Raimundo Wilson, nós nos reunimos e montamos o curso de informática da Unifor. Não existia nada disso. E aí nós começamos lá do início. Não tinha microcomputador naquele tempo, tinha um TK2000, que era um negócio... Era uma coisa realmente muito incipiente. Então, nós usávamos lá na faculdade o IBM 1130, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos. Então, eu já comecei a dar aula da matemática mexendo com isso. Muito bem. E aí, criamos o curso de informática. Eu comecei a me envolver muito com isso, comecei a dar cadeiras de loja de programação para as engenharias e dando aula no curso de informática, comecei a conhecer pessoas da área de tecnologia. Nisso eu já tinha cerca de 2 anos de escritório de contabilidade e eu começava a notar que esse saber fazer contabilidade manual era muito lento, trabalhoso. E eu descobri que no mercado existia um colega que tinha um escritório de contabilidade, por nome Estênio, e ele usava um software do sul do país, e ele já tinha naquele tempo os primeiros softwares. Praticamente quem tinha computador naquele tempo era Banco Brasil, Petrobras, eram grandes corporações. Mas surgiu essa possibilidade que um colega usava lá do sul do país. Olha, aqui no Nordeste a gente não tinha praticamente nada. E aí eu peguei, rapaz, eu vou processar com você. Ele me mandava umas planilhas, eu preenchia as contas de débito, crédito, valor, histórico e tal, mandava aquilo lá, eles digitavam e me devolviam os balancetes. Quando chegava vinha cheio de erro, né? Digitava errado, aquela coisa toda. Aí eu disse, rapaz, esse negócio eu vou ter que resolver. Aí eu chamei meus alunos, ex-alunos, chamei 2 colegas professores, cara, vamos criar um software aqui de contabilidade, eu preciso para o meu escritório. E aí começamos um embrião aí de um software de contabilidade, eu com o professor, 2 professores da computação, e aí, que era o Laédio e o Weber, ex-BNB, começamos, brincamos lá e fizemos um software em Base, acabou, mas a coisa não avançou. Depois passou e disse, não, eu vou ter que criar um negócio para o escritório, valendo mesmo. Aí chamei 2 ex-alunos, naquela ocasião, hoje são meus sócios há 30 anos, Jorge Císio e Sabino Cassiano.
eram meus alunos, rapaz. E eu passava programas para a galera fazer lá, no curso de matemática financeira que eu dava para eles, passava muitas coisas para desenvolver o software na área de cálculo, enfim. E aí eu comecei a identificar o potencial deles. Chamamos, batemos um papo, cara, vamos começar um softwarezinho aqui de contabilidade. E aí nos reunimos, compramos, para atender a minha necessidade, eles tinham um microcomputador Itautec 4.77 MHz, era um negócio assim bem lento, e eu comprei uma impressora RIMA 180. Aí, cara, vamos começar um negócio de contabilidade de software. Aí esse microcomputador e essa impressora, e começamos a desenvolver. Eles sentavam, eu dizia o que queria, desenhava tudo, e a gente começou, né, codificando tudo, analisando, fizemos o nosso primeiro software de contabilidade. Né? Bom, gente, a gente está vendo que todo empreendedor, para criar um negócio, ele vê uma oportunidade, cria um produto de valor, e esse produto de valor, vamos dizer assim, atrai clientes, esse produto de valor, para que possa ser uma escalabilidade. No próximo bloco a gente vai conversar com o Zé Carlos como ele transformou essa pequena empresa, essa ideia inicial, em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que é o Grupo Fortes. Aguardem. Voltamos com a entrevista com José Carlos Fortes. Zé Carlos, o método Eleve que nós criamos, ele trabalha 5 grandes áreas dentro da empresa. Criar valor, atrair clientes para esse valor que você criou, vender para esse cliente, transformar um cliente potencial em um cliente efetivo, entregar o valor que você prometeu, que a gente até já conversou sobre isso, e ganhar dinheiro com toda essa operação. Como a Fortes hoje está pensando, o Grupo Fortes hoje está pensando, nessas 5 áreas, o que vocês estão incrementando hoje? Bom, essas 5 áreas, elas são sem dúvida a essência de um negócio para ter sucesso, né? E hoje na Fortes nós procuramos sempre, basicamente, 3 coisas que a gente entende muito importante, que acaba contemplando o que você está propondo. Seria o seguinte: você cuidar bem, né, do cliente, ter realmente um zelo extremo pelo cliente, um zelo também extremo pela sua equipe interna, pelo seu time, Com certeza. e um zelo também extremo pela qualidade. Então hoje, se eu tenho produto e serviço de qualidade e um cliente satisfeito, e quando eu digo cliente satisfeito, cliente parceiros, né, e uma equipe interna toda comprometida do ponto de vista também de satisfação e com resultado que ela vale a pena para ela, eu consigo vender valor para o cliente. Eu consigo trazer para o cliente aquilo, ou seja, eu consigo resolver a dor dele. Que essencialmente é como se não existe nada caro nem nada barato, existe aquilo que as pessoas topam adquirir para resolver um problema seu. Legal. E se você conseguir fazer isso com o seu time, resolve o problema. Legal. E é por essa razão que nós estamos ampliando o negócio. Inclusive, criamos uma empresa em São Paulo, uma joint venture. Eu estou recebendo aqui em primeira mão a revista Conexão Fortes, que exemplifica bem isso que o Zé Carlos vai falar agora, gente. Muito Pois legal. Então, nós resolvemos ampliar a nossa atividade, e um dos pontos que eu reputo muito importante para qualquer negócio são parcerias. Parcerias estratégicas, parcerias com pessoas realmente que se complementam. E dentro dessa visão, nós pegamos concorrentes e os transformamos em parceiros. Continuamos concorrentes, porém parceiros em outras atividades. Sim. Então hoje nós estamos como uma empresa, a OneFlow S.A., uma empresa de São Paulo. Nós somos 5 empresas de software que concorremos entre nós e ao mesmo tempo criamos uma empresa para produzir um grande software de tecnologia de gestão empresarial para o mercado, entre contadores e empresários, tudo linkados. Isso está sendo desenvolvido em São Paulo. São 5 empresas concorrentes que viraram sócios desse negócio independente. É uma forma realmente de você capilarizar e ampliar o mercado. Criar valor, entregar mais valor para o cliente, atrair mais clientes, né? Isso é fato. É isso, gente, que a gente vai trabalhar no método Eleve. São exemplos como esse do Grupo Fortes, da Flow SA aí que está nascendo, que a gente realmente, vamos dizer assim, consegue permanecer vivo nesse mercado que é extremamente desafiador, né? Zé Carlos, eu tenho mais 2 perguntas aqui para você. A outra é assim: nós tivemos a honra de participar da história da Fortes. A Gomes de Matos, como consultoria, participou da história da Fortes bem lá no início, há uns 20 anos atrás, como consultoria. Quais foram, na sua opinião, as grandes contribuições que um agente externo
dá para uma empresa como a Fortes, que foi a Gomes de Matos, nesse trabalho que nós tivemos, alguns trabalhos nós tivemos lá? Beleza. Eduardo, aliás, a propósito de consultoria, muita gente às vezes diz, olha, a consultoria chega na empresa, faz um trabalho e tal, e depois as coisas não andam. O empresário confunde, ele acha que a consultoria tem que pegar na mão dele, não é. Eu costumo dizer assim, a consultoria é muito importante, porque às vezes ela diz 10 coisas, uma coisa transforma o negócio. Então, por exemplo, a tua empresa, o Gomes de Matos, consultoria, participou conosco dessa nossa história há cerca de 20 anos, e ainda hoje eu tenho lá, aqui e ali, eu gosto de conversar com você, porque você sempre traz dicas interessantes. E há 20 anos você fez uma coisa que transformou, ajudou a transformar o nosso negócio. Você redesenhou o nosso comercial, estruturou, criou lá a forma da gente trabalhar de forma mais profissional. E uma outra coisa muito importante, você redesenhou toda a nossa estrutura de gestão, do ponto de vista de diretorias. Você realmente botou cada um nas suas caixinhas as inter-relações entre esses presidentes, vice-diretores. Isso a gente deve muito à sua contribuição. E, sobretudo, agora mais recente, há alguns anos atrás, nós criamos sob a sua orientação e estímulo seu, e inclusive sob condução sua nas nossas reuniões, criamos o Conselho de Clientes da Fortes Tecnologia, que foi um instrumento muito importante, e hoje continuamos com o Conselho, que você dirigiu várias oportunidades conosco e tem feito muita diferença. Esse Conselho de Clientes que você nos ajudou a implantar faz com que a gente ausculte o mercado, o que o cliente quer, qual é a dor dele, que vai ao encontro do que nós ouvir o cliente sempre é muito importante. Porque não adianta eu fazer o produto ou o serviço para o cliente errado, nem o produto errado para o cliente certo. Eu tenho que fazer aquilo para o cliente certo e o produto certo para o cliente certo. É verdade. E aí dá certo. É verdade. Zé Carlos, para a gente encerrar, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo 3 grandes conselhos que você daria para um empreendedor ter sucesso, para um empresário ter sucesso, na sua opinião. O que deu certo para você, para que a gente possa aprender contigo. Pois na minha opinião, existem muitos fatores, a meu ver, para empreender e dar certo. Mas eu percebo que 3, eles estão sempre presentes. Quando você vai empreender, procure conhecer com profundidade, parece até clichê, mas não tem jeito. Não é fato. É fato. Você tem que conhecer bem o que vai fazer. Isso é fato. Tem que gostar muito do que vai fazer. Para fazer com amor, com dedicação, com qualquer hora, não tem essa história de hora. Você tem que conhecer, gostar profundamente e fazer bem feito. Faça bem feito. Se você conhece, tem disposição e determinação e faz bem feito, você fatalmente vai ter o cliente que vai querer aquilo. E você vê exemplos por aí, uma quantidade enorme. Se você tiver um bom produto, um bom serviço e ter um bom relacionamento, rapaz, não tem erro. Trabalhando duro, porque não existe essa de que botou o negócio e agora ele vai andar só. Rapaz, se você tirar o pé do acelerador, o carro para. Tem que trabalhar duro. Você tem que trabalhar. Empreender pressupõe trabalhar duro. Depois de um certo tempo, você pode até recuar um pouco, mas tem que ter um time trabalhando duro, senão não manda. Bom, gente, tivemos uma grande oportunidade, a grande felicidade de termos aqui o Zé Carlos Fortes, compartilhando toda essa história de sucesso. Queria agradecer, Zé Carlos, imensamente pela sua presença, todos os aprendizados de estar aqui com a gente na Quarta do Eleve. Eu lhe agradeço o seu time e primeiro parabenizo, e finalmente parabenizo pelo seu trabalho. Cada dia a Gomes de Matos crescendo mais, você com uma visão diferente. Esse time realmente, estou encantado com a estrutura que você tem hoje aqui. Parabéns, você merece. Fruto do trabalho do empreendedor com essas características, né? Obrigado. Gosta, faz bem feito e faz o que o cliente precisa. É verdade. Se apaixonado pelo crescimento. Pronto, não tem erro. Obrigado. E a você que está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira voltaremos com Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições, o que fizeram para elevar sua empresa a um outro patamar de desempenho. Até lá, e se Deus quiser, uma boa semana para você.